Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho aqui comigo a presença de Loiane Verbicaro, professora de filosofia da Universidade Federal do Pará. Vou pedir que ela mesma se apresente melhor para quem não a conhece. É um prazer recebê-la aqui. Tudo bem, Loiane? Como tá? Oi, Caio, tudo ótimo. Para mim é uma grande alegria estar aqui no seu canal. Lhe agradeço pelo convite, a possibilidade de nós conversarmos nesse momento de tanta crise, uma conjugação de crises que nós vivemos no nosso país, mas eu acho que é tão importante que nós tenhamos essa responsabilidade acadêmica, intelectual, de pensarmos coletivamente sobre os problemas que nos assolam. E o seu canal está bem animado, tenho acompanhado as suas conversações filosóficas, e, enfim, você tem feito um trabalho muito significativo para a filosofia e mostra a força da filosofia também nesse momento. Você me disse que foram 80 entrevistas, isso é muita coisa. Foi. Já são 80, mais de 80. Extraordinário. Se você quiser falar um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou na filosofia, os seus temas de pesquisa. Uhum. Bom, eu iniciei a minha trajetória fazendo graduação em Direito, fiz Direito na UFPA, com toda a dedicação acadêmica, seguindo a iniciação científica, monitoria, sempre muito convicta de que queria dar sequência à vida acadêmica. E sempre me interessando também bastante pelas reflexões filosóficas dentro da filosofia do direito. Acabada a graduação, eu já ingressei no mestrado em Direito da UFPA e comecei a pesquisar sobre judicialização da política, que trata sobre o protagonismo do Poder Judiciário, especialmente depois da Constituição de 88, que atribuiu uma série de possibilidades de atuação do Poder Judiciário. Então, esse foi meu tema de pesquisa. Logo depois, eu iniciei um mestrado em ciência política para aprofundar essa pesquisa, porque eu senti necessidade de um reforço teórico para analisar os vários desdobramentos e articulações do direito com a ciência política e a filosofia política, e continuei nessa perspectiva, agora mais preocupada com a dimensão democrática da atuação do judiciário. Depois eu fiz o doutorado em filosofia do direito, e no doutorado, mais uma vez, com a preocupação da atuação do Poder Judiciário, mas enfocando sob a perspectiva dos modelos filosóficos e teóricos de atuação dos juízes, qual o modelo adequado, que tipo de atuação os juízes podem ter, de tal forma que tenha uma atuação legitimada e que, portanto, não invada a esfera dos outros poderes. Então, essas questões institucionais, políticas, jurídicas e democráticas sempre foram objeto da minha preocupação. Depois eu fiz a graduação em filosofia na Universidade Federal do Pará, e agora estou fazendo pós-doutorado na Universidade de São Paulo, no Departamento de Filosofia do Direito e Teoria Geral, discutindo agora, no pós-doutorado, o impacto das políticas neoliberais na compreensão dos valores democráticos, para compreender especialmente na realidade brasileira o quanto que o avanço de uma agenda de austeridade fiscal, neoliberal, mercadológica, o quanto que isso pode afetar a nossa dinâmica democrática, a afirmação de uma agenda inclusiva de direitos, de cidadania e de igualdade. Considerando a especificidade do nosso contexto político dramático atual, e o quanto que nós temos essa proximidade com uma rota crescente de autocratização no país. Isso fica muito claro também, não apenas com as medidas institucionais, mas também com os discursos que acenam a esse crescimento de uma espécie de racionalidade ademocrática. E então eu tenho estudado, tenho um grupo de pesquisa em filosofia prática, investigações em ética, política e direito,
E no meu grupo de pesquisa eu tenho alunos de vários cursos diferentes, de filosofia, direito, história, ciências sociais. Então nós temos um diálogo bem aberto, bem plural, de tal forma que a gente consiga discutir, trazer novas luzes sobre o problema que é dramático na nossa vivência democrática no Brasil. Então, o meu grupo de pesquisa tem estado especialmente dedicado a essa temática, mas também sob o enfoque do estudo, dando prioridade para o estudo de autoras. Esse é um ponto também bem importante. E aproveito para fazer referência à Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, que tanto tem contribuído para unir as mulheres na filosofia, no sentido de uma união, de uma integração, com possibilidades de um aprofundamento de diálogo, que é muito significativo, porque nós temos a oportunidade de dialogar com professoras e professores do país inteiro, então isso tem integrado bastante as nossas pesquisas. E no meu grupo de pesquisa, a gente tem priorizado também estabelecer um estudo de autoras, justamente para a gente resgatar a presença das mulheres na filosofia, não apenas na filosofia, mas em outras áreas também, e essa visibilidade ao trabalho das mulheres precisa ser afirmada. Certo. Loiane, a gente sabe que o neoliberalismo é um conjunto de teorias que envolvem economia, mas que também envolvem uma compreensão do que é o Estado, o papel do Estado na economia, né? E dentro dessas muitas vertentes, existem aquelas que defendem que o Estado, no papel dele, né, promover a mais ampla e irrestrita livre concorrência entre os indivíduos, para que eles se tornem como se fossem uma espécie de empresas, né, e entrem num jogo livre de concorrência entre si, e aí cada Estado-nação administraria com maior ou menor interferência dentro desse sistema. Como que você vê a função, né, desse Estado que está se instalando no Brasil já há algum tempo, nesse contexto, e o papel que o Brasil ocupa dentro dessa nova ordem mundial geopolítica e econômica? Bom, eu queria responder a tua pergunta, primeiro, falando que existe uma crise específica antes da pandemia, mas a pandemia, de alguma forma, ela agrava, ou pelo menos ela torna muito mais visível uma crise estrutural que nós já estávamos vivendo há mais tempo. Falando sobre neoliberalismo de maneira específica, interessante mencionar especialmente a realidade brasileira. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição social, é uma Constituição garantista. Portanto, ela afirma uma série de direitos individuais, direitos sociais. Ela veio com uma promessa emancipatória, uma promessa de liberdade, de igualdade, atendendo vários atores sociais, várias expectativas sociais, especialmente depois de um tenebroso período de ditadura. E com essas promessas todas, nós criamos efetivamente uma série de expectativas de transformação da realidade. Acontece que, tão logo a Constituição foi promulgada, nós já começamos a viver no país medidas neoliberais, que de alguma forma começaram a modificar a Constituição. Então, Caio, falava sobre a Constituição brasileira de 88, que criou uma série de expectativas, mas tão logo ela foi promulgada, nós começamos já a ter uma deturpação desses valores sociais da Constituição, com a introdução de políticas neoliberais. E essas políticas neoliberais começaram a modificar a própria estrutura, digamos, mais protetiva, mais garantista da nossa Constituição. O neoliberalismo no Brasil, ele variou, teve vários níveis diferentes de concretização. Mas é importante mencionar, eu acho que isso é bem significativo, que desde 2017 que nós temos uma agenda excepcionalmente excludente neoliberal.
Então, mesmo que antes de 2017 nós tenhamos tido várias formas de concretização de políticas neoliberais, e aí considerando as próprias políticas sociais baseadas na financiarização e os processos de privatização, então nós tivemos uma série de reformas institucionais de conexão, portanto, com as premissas do FMI, das instituições financeiras mundiais, no sentido de contenção do papel do Estado, no sentido de apostar numa espécie de eficiência econômica, ainda que isso impactasse a qualidade de vida e também as demandas de igualdade dos indivíduos. A partir de 2017, nós tivemos efetivamente uma agenda, como eu mencionei, excepcionalmente excludente. É importante mencionar, especialmente a emenda constitucional número 95, que fez um teto de gastos, um novo regime fiscal, limitando a capacidade de investimento do Estado em políticas sociais, gerando efeitos corrosivos, por exemplo, na rede de proteção hospitalar, gerando impactos também na questão do investimento na educação, nas universidades públicas, nas pesquisas científicas, ou seja, um modelo de austeridade fiscal, de contenção de gastos públicos, para atender a uma lógica de eficiência mercadológica e econômica. Então, em 2017, nós tivemos essa versão mais incisiva, e tivemos, por exemplo, a reforma trabalhista, gerando um processo de precarização das relações de emprego, nós chamamos também de uberização, tirando inúmeras garantias dos trabalhadores, garantias históricas conquistadas pelos trabalhadores, nessa dimensão de um sujeito, de um neo-sujeito, um sujeito neoliberal, a partir da ideia de um empreendedor de si, gerando uma maior, digamos, responsabilidade pessoal, na ideia de meritocracia, que cada um terá condições de alcançar propriamente o seu êxito a partir de uma compreensão de competitividade, e transferindo para o sujeito todas as consequências nefastas de um possível insucesso. Isso faz parte também da própria compreensão da subjetividade do neoliberalismo, porque o neoliberalismo ele não compreende apenas como uma política econômica e social, tem a ver com uma compreensão do Estado, o Estado a partir de uma dimensão mercadológica, o Estado como empresa, que começa a transferir efetivamente para o indivíduo toda a responsabilidade da sua inserção social, considerando, inclusive, que investimentos sociais, em políticas sociais, isso seria inadequado, seria oneroso demais. Então, houve todo um discurso para descaracterizar a importância das políticas sociais. Agora, se nós formos considerar isso num país como o Brasil, perversamente desigual, num histórico escravocrata, de tremendas contradições sociais, isso se torna ainda mais perverso. Então, nós temos um neoliberalismo que é essencialmente autocrático. O neoliberalismo, e falando especificamente da realidade brasileira, ele vem acompanhado com uma agenda autoritária. E é interessante também compreender que esse neoliberalismo, ele vem acompanhado de um discurso retórico, ele se apropria de um discurso retórico de certas palavras que são muito importantes numa vida democrática, mas, na verdade, acaba gerando o seu oposto. Por exemplo, usa a liberdade, mas, na verdade, nega a liberdade em vários contextos. Por exemplo, fazendo patrulhamento da liberdade acadêmica, fazendo uma tentativa de reação contra a liberdade de imprensa. Então, que liberdade é exatamente essa? Em nome da vida, por exemplo, nós temos uma política de morte, especialmente em relação ao uso de armas e com a própria redução das políticas públicas. Quando nós temos redução de políticas sociais que são tão importantes na promoção da vida, da igualdade, da liberdade,
nós temos um prejuízo à própria vida. Em nome da segurança, nós temos um aumento, por exemplo, da violência policial. Nós temos um aumento do encarceramento. Em nome, por exemplo, do discurso de proteção da infância, nós temos a proibição de uma educação sexual, por exemplo. Em nome da família, nós temos a proibição da diversidade das formas de composição familiar. Em nome do conservadorismo, nós temos o rompimento com todas as esferas daquilo que se caracteriza como civilização, e nós temos a caracterização da barbárie. Em nome da corrupção, do combate à corrupção, nós temos a destruição dos mecanismos de controle e de fiscalização. E contra a ideologia, aí nós temos, são alguns ministros que representam muito bem. Nós temos o Ernesto Araújo, nós temos Damares Alves, nós temos o ministro da Educação, que representam de uma maneira muito clara o que é uma atividade propriamente ideológica, ao ponto do chanceler ter chamado o coronavírus de comunavírus. Então, são pautas verdadeiramente autoritárias, no sentido de sequestrar certos temas que são muito caros para a sociedade, mas implementar exatamente o seu oposto. Mas isso, é claro, isso acaba sendo acolhido pela sociedade e que acaba incorporando esse discurso, que é um discurso que nos leva, inclusive, a uma era distópica. Era muito visível, por exemplo, em George Orwell, quando o Ministério do Amor era responsável pelo ódio, o Ministério da Paz era responsável pela guerra. Então, isso mostra o quanto que nós temos um governo crescentemente autocrático, isso antes mesmo da pandemia, mas a pandemia, ela vai refinando a nossa avaliação sobre a dinâmica das instituições políticas, jurídicas, e tornando a nossa análise, a nossa percepção muito mais clara. Então, o neoliberalismo, de diversas formas, acaba acentuando um processo de desdemocratização. Esse é um ponto, porque nós temos a conversão de estados sociais em estados desdemocratizados. Isso é uma característica muito própria do neoliberalismo. Mas é importante também dizer que, ao lado disso, nós temos uma característica também que não podemos atribuir apenas ao neoliberalismo. Ao lado do neoliberalismo, que já tem em si essa conotação não democrática, também porque reforça o valor do mercado contra o valor da participação social e popular, nós temos também uma liderança política no país, autocrática, e que, de uma maneira extraordinária, ultrapassa todos os limites daquilo que se espera de uma vida democrática. Eu acho que é importante também mencionar isso. Então, a questão é que, no momento em que nós vivemos uma crise pandêmica, uma crise sanitária, uma crise humanitária, esse modelo econômico excludente, portanto, se torna muito mais, torna-se uma percepção muito mais sensível da sua insuficiência. Muito se discute que a pandemia acabaria tendo resultados igualitários para todos, porque, de alguma forma, todos acabam sendo contaminados de uma maneira igualitária. É claro que isso é uma falácia. Uma falácia porque o impacto é muito mais dramático nas populações mais vulneráveis. E a Judith Butler tem apontado bastante em relação a isso, em relação a quanto que o vírus acaba impactando efetivamente as vidas
já precarizadas. Então, nós temos uma série de dificuldades, nós temos uma precarização do emprego, nós temos um desinvestimento em políticas de saúde pública, nós temos um apartheid sanitário que no Brasil é dramático, nós temos um déficit de moradia e de nutrição, alimentação, o que efetivamente torna o impacto disso nas populações mais vulneráveis muito mais significativo. E se nós formos ver as políticas sociais e econômicas dos últimos anos, com esses cortes que intensificaram todo um processo de exclusão social, isso se torna ainda mais dramático. Isso mostra o quanto que há uma dificuldade de afirmação dos valores democráticos com políticas neoliberais que reforçam o autoritarismo. Eu acho que isso é um ponto muito importante da gente discutir, o quanto que o neoliberalismo, ele reforça, portanto, ele rechaça a participação mais significativa do povo, dos instrumentos possíveis de uma transformação social, porque prioriza as razões de mercado, os valores mercadológicos, a análise e as políticas macroeconômicas capazes de promover o avanço da economia. Não que o avanço da economia não seja importante. É muito importante o avanço da economia, especialmente para a geração de emprego, renda, a melhoria da qualidade de vida, mas a questão é que o Estado ele tem também outras funções sociais, sobretudo de garantia da igualdade, da liberdade, da cidadania. Mas no Brasil, a própria construção da cidadania, ela foi muito paradoxal. Nós tivemos a construção da cidadania ao lado de uma subcidadania. Então, isso, enfim, histórico no Brasil, e nós precisamos, para que haja digamos, uma revisão desse modelo, nós precisaríamos de uma espécie de uma cidadania insurgente, nas palavras do antropólogo norte-americano, eu estou aqui com o livro dele, que é o Cidadania Insurgente, James Austin, vocês conseguem ver aqui? Dá para ver, sim. Esse antropólogo, ele faz uma excelente análise, ele passou muitos anos no Brasil estudando a construção da cidadania brasileira, falando o quanto que, diante dessa cidadania paradoxal, que sempre legalizou privilégios e legitimou desigualdades sociais, o quanto que nós precisaríamos de uma espécie de cidadania insurgente. E o neoliberalismo, ele não permite essa cidadania insurgente porque acaba apartando, excluindo o povo de qualquer forma de participação. E esse neoliberalismo também, ele vem ao lado de uma série de perspectivas e visões, ideologias, como, por exemplo, nós temos a própria concepção do individualismo. Isso é muito presente. Nós temos uma gramática individualista com o neoliberalismo, da competição, da meritocracia. Não existe um projeto coletivo de solidariedade social que possa ser significativo ao ponto de promover transformações emancipatórias. E o que a gente tem visto nesse momento de pandemia é o quanto que nós precisamos, sim, desses laços de solidariedade, na própria compreensão de globalização. Falamos de globalização da economia, globalização dos mercados. Nós precisamos também de uma solidariedade, de uma fraternidade que possa estabelecer fraternidade, igualdade e liberdade. Acontece que essa política de austeridade fiscal do neoliberalismo mostra, e essa é a minha compreensão, uma incompatibilidade entre o neoliberalismo como um sistema econômico de acumulação, um sistema econômico que é também um sistema político, que é também um sistema social, que passa também por um processo de construção das subjetividades, portanto, a partir das interações tanto sociais quanto individuais. Esse modelo, ele é incompatível com uma agenda democrática, igualitária
e que estabeleça promessas emancipatórias numa sociedade. Então, ao meu ver, existe essa absoluta incompatibilidade entre as duas realidades. E acho que a situação da pandemia nos leva a uma espécie de inflexão impostergável em relação a essa incompatibilidade. Ou seja, tornou o problema ainda mais evidente. Quando nós vemos um SUS completamente sucateado, quando nós presenciamos essa crise sanitária e a importância da saúde, a importância dos direitos sociais, a importância do investimento nas universidades, nas pesquisas, nos centros, enfim, de conhecimento. Então, essa agenda de austeridade fiscal, ela é incompatível com a afirmação da igualdade e com uma conquista de tantos direitos que muito arduamente nós conquistamos na nossa democracia, na nossa Constituição. É importante mencionar, Caio, que a nossa experiência democrática no Brasil ela é muito frágil. Nós tivemos lapsos de democracia, mas esses lapsos intercalados com regimes ditatoriais. Nós temos uma cultura autoritária muito presente no Brasil. E, portanto, a nossa vivência democrática, ela é muito incipiente. A nossa, enfim, nós podemos dizer que o marco da nossa democracia atual foi a Constituição de 88, mas a Constituição também foi passando por inúmeras reformas. Nós tivemos muitas emendas à Constituição, mudando a conotação de um Estado social, e nós temos hoje um discurso abertamente autoritário. Nós temos um presidente que flerta com autoritarismo, com discursos de retorno da ditadura, AI-5, ou seja, nós temos na nossa democracia um flerte com valores autocráticos. Esse é um ponto que a gente precisa discutir. Quando a gente fala sobre democracia, eu também gostaria de mencionar um pouquinho isso. O que é, afinal de contas, democracia? É um conceito em disputa. Nós não temos uma unicidade de sentido sobre o que é propriamente democracia. Esse é um ponto. Nós temos uma divergência teórica sobre o que é democracia. Nós temos muitos modelos diferentes sobre vivência democrática. Nós temos o modelo liberal, o modelo participacionista, o modelo deliberativo, o modelo de democracia formal, democracia substancial, ou seja, nós temos muitos modelos. Mas, quando eu falo aqui o que é democracia e essa democracia como incompatível com um modelo neoliberal, eu estou me referindo a uma democracia que realize alguns valores que são fundamentais. Então, democracia como modo de articulação institucional do poder, que primeiramente estabeleça a ideia de legalidade, Estado de Direito, mas também de legitimidade e, portanto, de participação popular e de garantia dos direitos fundamentais. Esse é um ponto fundamental. Democracia não apenas como a implementação da regra da maioria, mas também como a proteção das minorias. E aí nós temos a importância dos direitos fundamentais na garantia dos valores democráticos. Muitas vezes nós podemos ver, por exemplo, como cita Alex Tocqueville, nós podemos ter uma ditadura da maioria, e daí porque nós temos que, numa dinâmica democrática, é claro, atuar sob a lógica da maioria, mas sempre preservando os direitos de minorias. Os direitos de minorias, eles precisam ser especialmente tutelados contra o poder opressivo das maiorias. E esse é um ponto importante. Eu queria, já depois, para te dar a oportunidade também de fazer algumas perguntas, mas eu queria mencionar que essa dinâmica de democratização no mundo é bem interessante, Caio, porque, na verdade, viver em um regime democrático é a exceção.
Acontece que, às vezes, a gente naturaliza. Eu acho que, por um tempo, pelo menos, nós chegamos a imaginar que nossa democracia brasileira, ela estaria completamente intacta e sem qualquer tipo de questionamento. Eu acho que, nos últimos 3, 4 anos, esse discurso sobre crise democrática no Brasil começou a vir muito forte, começou a vir à tona. É emblemático que nós temos muitas produções acadêmicas no direito, na ciência política, na filosofia política, no sentido de afirmar a ideia de que nós estamos passando por uma crise democrática. Essa é a expressão, vivemos uma crise democrática. Aí nós temos uma disputa de narrativas, nós temos muitos diagnósticos diferentes sobre o que é exatamente essa crise democrática. Mas há um razoável consenso de que nós temos uma crise. Alguns autores dizem que não há crise, que há o funcionamento normal das instituições, que não há um risco de ruptura institucional, mas digamos que existe um razoável consenso de que nós estaríamos vivendo um momento de crise. Agora, existe uma abordagem sobre essa compreensão de crise que é bem interessante, porque no momento em que nós falamos que a democracia está em crise, significa dizer que ainda temos uma democracia. Ou seja, a democracia está em crise, mas ela ainda existe. E aí nós temos já diagnósticos, e isso de um cientista político inglês, chamado de Colin Crush, que ele diz, nós vivemos, na verdade, um momento pós-democrático. Nós vivemos uma pós-democracia. E o que seria essa pós-democracia? Seria uma aparência formal de democracia, ou seja, o arquétipo formal, institucional, jurídico, estaria intacto, quando, na verdade, a própria dinâmica democrática, aos poucos, sutilmente, e muitas vezes imperceptivelmente, essa dinâmica acaba se maculando, se destruindo com o tempo. Porque as democracias, elas não, hoje em dia, pelo menos, elas não entram em crise a partir daqueles golpes espetaculares de Estado. Nós vivemos um momento em que a ruptura democrática, ou a recessão democrática, ou enfraquecimento democrático ocorrem nas urnas. Ou seja, nós elegemos políticos com características autocráticas que gradativamente vai corroendo as instituições com uma aparência de que está tudo bem. Uma aparência de que existe divisão de poderes, de que a imprensa é livre, de que existe liberdade. Então, nós temos também que estar atentos a essa aparência de que vivemos numa democracia. E interessante também porque momentos de crise são momentos e oportunidades para o aumento do poder autocrático. É muito visível o que aconteceu na Hungria, com o aumento dos poderes do presidente para poder controlar a crise. Então, ao longo da história, as crises sempre foram um recurso para o aumento, para o acréscimo de poderes. Tanto que existem crises efetivas e crises inventadas. Às vezes se inventa uma crise para poder ter uma ampliação de poderes. E aí entra também aquela discussão que está muito palpitante sobre os textos da Agamben, sobre a leitura que ele faz, pelo menos a chave de leitura dele sobre a crise, no sentido de aumentar o estado policialesco e, portanto, a força policial e a conversão disso numa doce normalidade, é bem interessante nesse ponto. Acho que nós temos que estar sempre vigilantes em relação ao aumento do poder do Estado, ao aumento de controle do Estado. Eu acho que isso é bem significativo. A grande questão é que os processos de democratização, eles são mais raros e custosos. E os processos de desdemocratização, ou seja, quando nós vamos nos afastando
dos regimes democráticos, isso é mais rápido. Ou seja, mais rapidamente nós nos afastamos das democracias e mais lentamente nos aproximamos das democracias. Então, nós vivemos como se fossem em ondas de democratização e de desdemocratização no mundo. E nós temos permanentemente deslizamentos autoritários. Portanto, nós não podemos naturalizar a democracia no sentido de que ela seria o fim da história, ou uma marcha irresistível que nos levaria necessariamente à democracia. Esse era o diagnóstico, por exemplo, de Alex Tocqueville. Na sua belíssima obra, Democracia na América, o diagnóstico dele oscila entre ser muito crítico da democracia, mas, ao mesmo tempo, falando das suas virtudes, dizendo, inclusive, que a marcha da história seria a marcha de consolidação da democracia, porque a democracia, ela representa o valor da igualdade. Então, ele tinha um diagnóstico no sentido de que nós estaríamos sempre caminhando para se chegar à democracia. E eu diria que não, que, na verdade, nós temos muitos deslizamentos autoritários ao longo da história, e, no momento, nós nos encontramos em uma espécie de encolhimento democrático. Nós estamos vivendo em um recesso democrático. Existem relatórios, estudos internacionais, eu cito especialmente da Freedom House, e esse relatório da Freedom House diz exatamente que nós estamos vivendo um recesso. Essa é a conclusão do relatório. Nós estamos vivendo no mundo um recesso democrático. Agora, quais seriam exatamente as causas de uma crise democrática? Qual é o problema de viver à luz de democracias? Por que nós temos esses deslizamentos autoritários? Eu acho que existe um ponto importante, que é a questão da crise democrática. Eu acho que a crise democrática é sempre, ou melhor, a crise econômica. A crise econômica é sempre um pano de fundo para um processo de fragilidade democrática. E, por exemplo, se a gente for perceber, ao longo da nossa história brasileira, os momentos em que nós tivemos impeachment no Brasil foram momentos de crise econômica. Então, a crise econômica, ela acaba ensejando, digamos, um embalo para mudanças significativas políticas e institucionais. Além disso, nós temos também a ideia de que a democracia, ela implementa o valor da igualdade. Eu acho que a grande chave da democracia, por que a democracia é tão importante? Porque ela realiza a ideia de igualdade e de liberdade. Nós somos iguais e, por isso, o nosso voto tem o mesmo peso, e nós somos livres e, por isso, nós podemos decidir quem será o nosso representante, o nosso governante. Então, esse é o ponto-chave. Acontece que igualdade demais incomoda. Esse é um ponto significativo. E Jacques Rancière, na obra Ódio à Democracia, coloca isso muito claramente. O quanto que democracia incomoda. O que incomoda na democracia? A condição igualitária. A igualdade incomoda. Nós temos um processo histórico de tentativa de negação da igualdade e de manutenção dos privilégios das estruturas hierarquizadas da sociedade brasileira, que são estruturais. Isso não apenas no Brasil, mas no Brasil tem uma conotação muito especial. E, além de tudo, nós temos muitas vezes as promessas não cumpridas da democracia, porque a democracia promete muita coisa. Promete liberdade, igualdade, esperanças emancipatórias, promete uma agenda muito expressiva, mas muitas vezes nós temos uma dificuldade de realização dessas promessas democráticas. Então, isso vai gerando também uma certa insatisfação com a própria ideia de democracia. Mas eu queria apontar uma causa que é mais recente,
que é a ideia da ascensão das mídias sociais, especialmente que permitiu a participação, a presença de um discurso de extrema-direita, com um discurso de ódio, usando fake news, com um retorno muito significativo de posturas políticas, eu não diria neoliberais, eu diria, na verdade, iliberais. Porque muitas vezes existe um uso distorcido do próprio liberalismo. Muitas vezes, aqueles que se dizem liberais na economia são, na verdade, iliberais. Então, existe um autoritarismo e um iliberalismo nessas conduções e nesse discurso, que, portanto, são nitidamente antidemocráticos. Então, eu acho que isso também vem fragilizando ainda mais as nossas democracias. E no Brasil, especialmente, nós temos um discurso hostil à democracia. E isso tem crescido com o tempo. Uma espécie de nostalgia de um passado autoritário, e isso está muito, muito presente, portanto, na nossa realidade brasileira. Então, nós temos, no mundo, essa movimentação, esse retrocesso democrático, e no Brasil, de modo especial, esse acréscimo de autoritarismo ao lado de políticas neoliberais que reforçam esse autoritarismo. Certo. Loiane, queria te fazer só mais um questionamento, uma pergunta. Como você pensa nesse cenário desolador, né, que você traçou, né, que é a característica autoritária do Brasil, desdobrada, né, em confluência com essa ordem mundial antidemocrática que vem se agravando, né, e agora com o contexto pandêmico. A despeito disso, a gente vê alguns movimentos das próprias pessoas, as próprias comunidades, que quando elas se organizam na ausência do Estado, né, elas conseguem muitos ganhos, é claro que é insuficiente, mas a gente percebe, na minha visão, que ali está um caminho para a gente tentar fortalecer as redes comunitárias. Eu posso citar, por exemplo, a Central Única das Favelas, né, ou que não é filantropia, né? Trata-se de as próprias pessoas se organizarem, construírem suas lideranças, e essas lideranças entram em relações com outras de outras regiões, e creio que alguns partidos políticos surgiram assim, né, também, acabaram depois, alguns deles tentando entrar na grande política, como é o caso do Partido dos Trabalhadores do Brasil, que foi talvez o maior do mundo, né, que teve uma base sindical na sua origem, pelo menos da América Latina, sem dúvida é o maior, e talvez aí a gente veja alguma, se não uma saída, mas pelo menos uma indicação de por onde a gente deveria ir. Como é que você vê isso? Caio, você tem toda a razão. Eu acho que uma recomposição ou uma reconstrução da nossa sociedade passa necessariamente por uma política participacionista de inclusão das demandas sociais, de ouvir vozes silenciadas historicamente. Isso passa pelo que o James Alston, antropólogo que eu fiz referência, fala como cidadania insurgente. Essa cidadania insurgente seria justamente a ideia de que todos os afetados têm que participar diretamente da condução da coisa pública. O grande problema é que o neoliberalismo, ele afasta completamente essa possibilidade. Ele tem um desprezo ao social, um repúdio ao social, um repúdio às formas de solidariedade social, das formas de estabelecimento da igualdade social. É impressionante perceber o quanto que o neoliberalismo estabelece supostamente uma política de Estado mínimo, um Estado minimalista. Na verdade, não é um Estado minimalista, isso precisa ser dito. É um Estado policialesco, é um Estado que está pronto para proteger o grande capital,
para proteger as instituições, os processos de financiarização da economia. Então, é um Estado forte. A gente precisa dizer isso. Quando vem com esse discurso de que o Estado neoliberal é um Estado mínimo, isso é falacioso. Precisamos perguntar o seguinte: Estado mínimo para quem exatamente? É um mínimo para investimentos no social, para apostar numa agenda de inclusão social, mas é um Estado máximo, por exemplo, para recorrer quando grandes empresas estiverem em crise. É uma espécie de keynesianismo para proteção das grandes empresas, com consequências no empobrecimento das massas excluídas e oprimidas. Então, essa ideia de que o neoliberalismo promove um Estado mínimo, não. O neoliberalismo promove um Estado excludente. O neoliberalismo não se preocupa com o social. E a expressão usada por uma cientista política norte-americana, que é a Wendy Brown, ela diz, o neoliberalismo, ele leva a uma postura antidemocrática. O neoliberalismo afirma um repúdio ao social, a uma agenda igualitária. Então, qual é a maneira que nós temos de reconstruir isso? Nós temos que reconstruir isso com participação popular, com o povo assumindo o protagonismo do espaço público, do espaço político, não apenas na política formal, mas também nos vários fóruns de participação, de engajamento, de deliberação. Então, é muito importante que nós tenhamos essa movimentação, esse engajamento da sociedade, para que nós não tenhamos uma espécie de resignação. A grande questão é que o neoliberalismo ele traz consigo uma espécie de nova normalidade de desesperança. Ou seja, não há uma outra possibilidade, não há um outro caminho. Isso é bom demais para o neoliberalismo, porque nós cruzamos os braços e pronto, não há nada o que fazer. Então, essa política da resignação, ela só contribui para a afirmação, conservação e legitimação do capitalismo. Nós precisamos dessa insurgência, nós precisamos dessa força emancipatória, nós precisamos acreditar que podemos fazer diferente, nós precisamos dessa utopia como um novo horizonte possível de construção de uma sociedade. Acontece que o neoliberalismo, ele rompe as nossas possibilidades utópicas. Ou melhor, ele usa uma espécie de utopia a partir do trabalho, ou seja, você se realiza a partir da exploração do trabalho, a partir do empreendedor de si mesmo. Então, existe uma mudança na compreensão de utopia. Nós precisamos reconstruir a ideia de uma utopia no sentido de transformação, de resgatar as esperanças emancipatórias. E isso a gente faz com participação política, isso a gente faz com conscientização, acreditando na possibilidade da educação enquanto emancipação. Eu gosto bastante do livro do Adorno, que é Educação e Emancipação, que ele faz toda uma construção do quanto que nós precisamos resgatar o nosso sentimento utópico na possibilidade de construção de um novo mundo. Eu gosto muito da palavra utopia, eu acho que é um novo horizonte de sentido que nos dá muita força, assim, muita garra para não acreditar que as coisas não tenham alternativa ou que nós não tenhamos mais esperança para fazer nada e, portanto, uma espécie de inevitabilidade do rumo das coisas. E eu acho que o neoliberalismo acaba gerando essa acomodação e o grande papel é a mobilização, os movimentos sociais, essa ideia de pluralismo, de ouvir vozes silenciadas historicamente. É um trabalho muito árduo, especialmente considerando o nosso histórico no Brasil, analisando toda a movimentação de uma sociedade escravocrata, elitizada, hierarquizada, patrimonialista, patriarcal,
que acabou gerando essas estratificações sociais e implementando uma forma muito autoritária, que convive muito bem com o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é, e eu tenho dito, enfim, repeti isso várias vezes, essencialmente antidemocrático, e isso fica muito claro, por exemplo, que uma das primeiras experiências do neoliberalismo no mundo foi na ditadura do Chile com o Pinochet, que mostra a convivência entre o neoliberalismo e um regime autocrático. Ou seja, quando a gente fala neoliberalismo, a gente pensa em liberdade. Não, liberdade econômica, mas não liberdade civil, liberdade política. Então, existem diferenças entre uma compreensão de liberdade econômica, mercadológica e liberdades civis e políticas. Então, o neoliberalismo, ele efetivamente está interessado numa dinâmica mercadológica, e não está interessado na afirmação de progresso, não quero usar essa palavra, mas numa afirmação de uma emancipação progressiva da sociedade. Eu acho que esse é um ponto muito importante. O que é interessante também, nesse ponto, é que o neoliberalismo, ou pelo menos, não vou nem dizer o neoliberalismo, mas o que nós estamos vivendo hoje no país é um discurso anti-intelectual. É um discurso que faz uma espécie de revisionismo histórico. Nós temos todo um negacionismo científico. Isso faz parte dessa pauta autoritária. Por que esse negacionismo, esse revisionismo histórico? É muito conveniente criar uma narrativa docilizada da nossa história, como, por exemplo, na ideia do Gilberto Freire de uma democracia racial, como se o Brasil convivesse de maneira muito harmônica, cordial e tranquila com as diversas raças. Nós sabemos que isso é um absurdo. Isso fica muito claro no trabalho do Florestan Fernandes, quando menciona claramente as profundas desigualdades da nossa sociedade. E, portanto, é um mito da democracia racial. A falácia dessa democracia racial. Portanto, nós vivemos, sim, um circuito autoritário que vem da nossa história, mas que nós tratamos digamos, de reiterar. Não é simplesmente, nós não podemos apenas atribuir ao passado, é um passado que permanece. Então, nós temos as nossas responsabilidades de reiterar aquilo que foi consolidado historicamente. Então, esse déficit democrático que nós temos também vem de uma cultura autoritária. Nosso déficit democrático hoje vem de uma vivência democrática muito frágil e de uma cultura de autoritarismo que é reforçado pelas políticas econômicas neoliberais que não têm preocupação com o social. Tá certo, Loiane. Muito obrigado por comparecer aqui ao canal. Gostei muito de ouvi-la, sem dúvida ficam muitas questões ainda por serem faladas, né? Tem muitas coisas para serem debatidas, discutidas. Espero que essa fala sua reverbere, né? Tenha contato com as pessoas que também estão pesquisando, buscando pensar essas coisas, né? E que fique aí no canal para as pessoas poderem também fazer contato, né? Com você, com a sua pesquisa. Deixo aberto para você fazer suas últimas considerações, por favor. Bom, Caio, foi um prazer enorme te conhecer e, mais uma vez, te agradeço pelo convite. Para mim é uma grande alegria poder discutir essas questões. Eu acho que nós temos uma grande responsabilidade nesse momento. Nós estamos realmente num momento disruptivo da nossa sociedade, com vários problemas. E nós, como professores, pesquisadores, é o nosso papel estabelecer a possibilidade de novas lentes interpretativas, de pensar o problema, as mazelas da nossa realidade, para que a gente possa, talvez construir um mundo melhor. E o diálogo nos permite a possibilidade dessa construção e de reconstrução, de se pensar a realidade do nosso país.
E eu te agradeço a oportunidade de ter aberto esse espaço e, enfim, gostei bastante, passou muito rápido, nem senti o tempo passar. Bom, agradeci mais uma vez, disse que você está convidada caso queira voltar, e para a gente fazer mais uma conversa, continuar essa, ou talvez até trazer mais pessoas para fazer um debate, uma live, as pessoas participam, a gente divulga antes o material. Já faço aqui o convite, e vocês que assistiram a gente também, muito obrigado, e fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.